Aquário Marinho Passo a Passo, com Léo Carvalho. Alô pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de programas Aquário Marinho Passo a Passo. E no episódio de hoje eu vou começar uma série dentro da série, que é como escolher os peixes do meu aquário. Então essa daí vai ser a primeira parte e eu vou desmembrar todas as partes que eu acho que vai dar uma ajuda. Muitas pessoas me perguntam quais peixes coloco no meu aquário, me ajuda a escolher, como é a compatibilidade, o tamanho que chega e tudo isso. Então eu resolvi montar essa sériezinha aí. Ela é um guia básico, tá bom? Eu não vou esmiuçar espécie por espécie, mas eu vou dar um apanhado geral sobre isso. E eu vou usar como critério o meu aquário, que ele tem mais ou menos 250 litros de água útil no display, e ele tem 1 metro por 60 de largura por 40 de altura. Então também vou comentar sobre dimensões de aquário, tá bom? Uma outra coisa interessante que eu vou falar é sobre a compatibilidade de cada espécie de peixe, os hábitos delas, quais se dão bem com quais, o que a gente deve observar antes de comprar isso e alguns outros apanhados gerais. E vou também falar grupo por grupo, tá bom? Os palhaços e donzelas, os gobs, blênios, tanques, centropigs, dotback, basler, enfim, eu vou tentar separar por grupos para vocês terem uma noção melhor de como escolher cada um desses peixes que vai colocar no seu aquário. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e deixe o seu like, tá bom? Compartilhe também com seus amigos para poder disseminar o conhecimento e ajudar mais pessoas. Quais peixes devo escolher para o meu aquário? Então a gente tem que levar em consideração alguns critérios e eu escolhi alguns critérios básicos para isso. E o primeiro deles é o tamanho do peixe e o tamanho do aquário. Muitas pessoas me perguntam aí quantos litros é necessário para determinado peixe, e eu acho que essa não é uma abordagem legal, né? A gente tem que pensar primeiramente no espaço físico, é muito mais importante do que a litragem. Vou dar como exemplo, você pode montar uma torre, um aquário que tenha 60 por 60 por 60 de altura, e ele vai ter uma litragem alta, mas ele não vai ter muito espaço disponível referente à manutenção do comportamento territorial de cada espécie de peixe. Então a gente tem que entender que quanto mais longo o aquário, mais territórios ele vai criar ali e você vai conseguir manter com mais tranquilidade algumas espécies mais agressivas e territoriais, entendeu? Enquanto que aquários quadrados você perde um pouco desse espaço e dificulta um pouquinho mais elas interagirem, tá? Isso não é uma regra, mas é o que geralmente acontece, tá bom? Então assim, um outro aspecto interessante é o tamanho dos peixes que a gente vai escolher para o nosso aquário. Eu particularmente sempre indico escolher os menores peixes possíveis, seja tanto no tamanho inicial que você vai comprar o peixe, comprar peixes de tamanho pequeno eu acho mais interessante do que peixes de tamanho grande. Assim eles vão crescer lentamente dentro do seu aquário e vão se adaptando às condições e você vai entendendo se aquele aquário ali é um tamanho adequado para ele ou não. E também escolher tamanhos de peixes que o tamanho máximo sejam pequenos também, tanto por uma questão estética quanto por uma questão comportamental, tá bom? Peixes pequenos, eles tendem a valorizar um pouco mais o espaço do seu aquário. Peixes grandes tendem a transformar o seu aquário num aquário pequeno, dá aquela sensação de aquário apertado, porque são peixes às vezes grandes e que nadam muito, e vai parecer que o aquário não é o suficiente para eles, enquanto peixes pequenos vão dar uma dimensão mais interessante para o seu aquário em relação à proporção entre o tamanho do peixe e o local que ele habita, né? Outra coisa interessante é que peixes pequenos, eles degradam menos matéria orgânica, né? Eles comem menos e defecam menos e sujam menos a sua água, isso é muito importante. Peixes grandes tendem a deteriorar a água muito mais rapidamente, você demandar um sistema de filtragem muito mais elaborado e funcional do que para peixes menores. E além disso, peixes pequenos também tendem, não é regra, tá bom? Tendem a ter um espaço de território um pouco menor do que peixes grandes. Peixes grandes muitas vezes têm territórios enormes na natureza, né? A gente vê aí um casal de tangue, tem um território muito grande na natureza, de anjo a mesma coisa. Então quando você confina muitos peixes em um aquário, tende a ter problema de agressividade com peixes que na natureza não são agressivos. Então vamos lá citar compatibilidade e agressividade. Isso é uma coisa muito interessante. É muito importante que vocês estudem cada espécie que vai colocar no seu aquário antes de comprar eles. Todas elas têm aspectos muito peculiares e, de uma forma geral, um gênero, um grupo de espécies, ele também denota uma característica generalizada daquela espécie, né? Por exemplo, tangues é muito genérico, né? Tangue é um nome genérico para praticamente todos os peixes cirurgiões.
dentro dos tangues existem subgrupos, né? Então, assim, os zebrassomas, que são o gênero zebrassoma, eles normalmente têm peixes com aquele aspecto de um bico, né? E eles também são cirurgiões. E dentro dessa espécie tem tangues um pouco menores e menos agressivos do que os cirurgiões do gênero Acanthurus, por exemplo. Então, assim, é legal você estudar aquele gênero, pelo menos ali, entender que o Yellow Tongue, o Purple Tongue, o Brown Tongue, no caso os copas, né, eles têm um comportamento muito semelhante, um pouco mais agressivo que o outro, mas um comportamento semelhante. Enquanto que um leucosterno, que é o Powder Blue, o Powder Brown, o Achilles, eles têm um comportamento mais semelhante entre eles, porque são de um mesmo gênero. Então é importante você estudar o gênero daquele peixe ali que você vai colocar no seu aquário, tá bom? E uma coisa muito interessante quando você fala em compatibilidade é que os peixes tendem a ser mais agressivos com exemplares que representam semelhança com a própria espécie. Então peixes de mesma espécie tendem a ser mais hostilizados entre si, peixes de mesmo gênero mais hostilizados do que de gêneros diferentes, porém menos do que dentro da mesma espécie, e peixes com o mesmo formato, mesma cor, também tendem a sofrer mais agressões. Então é legal que a gente escolha para o nosso aquário peixes de tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes. Quanto mais diferentes forem eles, menor a chance de agressividade entre eles, tá bom? Alguns peixes também têm algumas necessidades especiais que a gente tem que levar em consideração antes de colocar em nossos aquários. Por exemplo, peixes que se enterram, precisam de areia, peixes que comem microvida, precisam de mais microbiota no aquário, mais substrato e rochas onde ele possa encontrar essa microvida. Peixes que comam alga, é interessante que, por exemplo, não todos, mas alguns peixes são muito restritos e não se alimentam muito bem de ração, como por exemplo o Hector Gobi. É um peixe que costuma chegar no aquário e não aceitar ração, às vezes mesmo nunca vai aceitar ração, e ele precisa que tenha ali um pouco de alga filamentosa e microvida para que ele possa se alimentar. Então você tem que ficar atento a isso. Sobre necessidades especiais, existe um fato que eu vou citar hoje que me fez até começar essa série de programas, quando na verdade hoje seria um programa sobre reposição de água doce. Porém, não chegou completamente todos os equipamentos que eu queria mostrar nesse programa, e eu tive um imprevisto ontem que me deixou extremamente triste. Eu tenho aqui em casa 3 aquários, né? Um aquário principal, onde só estão os corais, ele está aí atrás da minha cabeça, um aquário de quarentena pequeno e um nano que eu já tenho montado há alguns anos. E nesse nano só tem um Purple Tongue que eu ganhei de presente de um amigo, porque estava sendo hostilizado no aquário dele e ele me deu de presente e seria o único tangue do meu aquário. Então ele estava comigo aí há mais ou menos um ano e ontem eu tive a surpresa de encontrar ele no chão. Esse era o único aquário que não tinha tampa, todos os outros aquários são tampados, e esse eu não tinha tampa com o aquário, o peixe já estava lá há muito tempo. O tangue não é um peixe com hábito saltador muito evidente, eu dei esse mole e perdi um peixe que eu gostava muito. Então assim, sobre os hábitos de cada exemplar, a gente tem que sempre ficar muito atento a isso. Tem peixes que tem um hábito muito evidente em saltar, tá bom? A gente tem que ter um cuidado muito extremo com isso. E tem peixes que não tem tanto hábito de saltar, mas a gente tem que ter cuidado também. Então assim, hoje em dia, ainda mais depois do que eu passei, eu indico a todo mundo sempre tampar 100% dos aquários. Mesmo com peixes que não são ditos saltadores, mesmo com peixes que já estão aclimatados naquele aquário. Esse caso, o peixe já estava ali 1 ano, o ambiente que ele fica é um quarto praticamente fechado, onde não tem passagem de pessoas, ele não estava sendo hostilizado por outros peixes. Enfim, ele se assustou com alguma coisa de madrugada e pulou. E os peixes têm esse hábito, quando eles se assustam, eles dão uma carreira muito rápida, muitas vezes para cima, para poder fugir de um provável predador, e acaba saltando do aquário. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu já tinha um episódio também interessante em que tinha um Mystery Wrasse, e ele tem o hábito de saltar e todo mundo sabe disso. Então, assim que eu comprei ele, isso já fazem muitos anos, eu tampei o aquário completamente. O único espaço que ficou foi entre o fio de uma bomba e a tampa do aquário, mas era um espaço que aparentemente não passaria o peixe, não caberia ele ali. E eu encontrei ele no chão também. Não sei como ele conseguiu passar, o peixe escorrega muito, né? Mas ele conseguiu saltar, passar por um buraco que aparentemente não passaria ele, e encontrei ele no chão também. Então tampar o aquário é fundamental, sabe? Por mais que possa ficar feio, a estética não é muito legal, não é muito prático, é uma questão de tratar bem os animais, a gente tem que ter esse cuidado com eles. Então, mais do que nunca, eu indico aí que vocês tampem todos os seus aquários para não fazer a cagada que eu fiz no meu, tá bom? Sobre os hábitos alimentares, como eu citei anteriormente do Hector Gobi,
é muito importante você entender muito bem o hábito alimentar do seu peixe antes de você comprar ele. Muitas vezes você vai na loja, vê um peixe, fica louco por ele, pergunta para o lojista se ele está comendo, o lojista vai falar que está comendo, você vai levar para casa e ele não vai comer. Então você tem que levar em consideração que alguns peixes são muito difíceis de comer, alguns peixes marinhos não se adaptam à alimentação em cativeiro, então você, quando compra um peixe desse, você tem que ter estudado e tem que saber que esse peixe é difícil para se alimentar, e esse peixe se alimenta normalmente de plâncton, então tem em casa artêmia ou náuplio de artêmia, ou se o coral se alimenta muito de bênton, de pods, né, daqueles bichinhos que ficam andando sobre a rocha. Compre só se você tiver um aquário muito bem maturado, com bastante rocha e substrato, para que no início, enquanto você esteja aí durante a aclimatação, acostumando ele a se alimentar, você tenha o que ele comer também, tá bom? Alguns peixes demoram muito a aprender, com perseverança a gente consegue fazer com que muitos eles se alimentem, alguns deles nunca vão se alimentar em aquário, então saiba o que está colocando no seu aquário, tá bom? Isso é muito importante. Disponibilidade no mercado, isso daí eu acho um item interessante, porque às vezes o aquarista ele não tem muita noção do que se encontra de peixe no mercado nacional. Você fica olhando pela internet, ou então olhando algum livro que você tem, um atlas de peixe, alguma coisa assim, e fica sonhando com algumas espécies que não chegam no Brasil. Então é muito interessante você conversar com o seu lojista e expor aí suas vontades, quais peixes você tem vontade de ter, para ele te dar uma previsão de se daí chega ou se isso não chega nunca. Então não fique sonhando com uma coisa que não vai ser possível ter em aquário. E por último também o preço dos animais, né? É muito importante que você entenda que a valorização de cada animal não tem relação com a beleza dele, nem com a facilidade em manter. Geralmente isso tem muito mais a ver com a disponibilidade dele no mercado, a disponibilidade dele de importador, a cobiça e a procura por esse animal, né? Então às vezes tem peixes muito legais que tem um preço muito acessível e tem peixes que nem são tão legais e tem um preço bastante caro. Então assim, veja o que você queira ter, se você quiser colecionar e quiser ter um peixe raríssimo, é um problema seu, pode colocar, é legal, mas se você é um aquarista que não está focando nisso, procure as opções, às vezes você vai ter opções legais, principalmente de animais criados em cativeiros. A gente tem hoje em dia no mercado nacional alguma disponibilidade de peixes criados em cativeiros e é extremamente interessante porque, além de ter um preço muito atrativo, eles são animais resistentes, normalmente já habituados a comer ração, então você não vai passar pelo problema no hábito alimentar, tá bom? Além de ser peixe que, dependendo de como for a manutenção dele nas baterias de loja, ele não vai ter doenças, entendeu? Se eles promoverem uma bateria só para os peixes criados, os peixes chegam do criador sem doença, ele não vem com doença. Então é um peixe que não tem doença, você tem muito mais facilidade em colocar ele diretamente no seu aquário e principalmente pelo fato de ser ecológico, entendeu, galera? A gente tem que ter uma visão disso. A gente que gosta do ambiente marinho, gosta do recife de coral, os peixes são fundamentais para o recife de coral. A gente sempre vai escutar de indústrias que poluem o mar, é muito pior, a predação de pescadores com rede, com veneno é muito pior do que a predação aí para o aquário marinho. Mas na verdade é tudo uma soma, isso é um conjunto. A gente não pode pensar que a gente está fazendo menos mal, então a gente pode fazer. Se a gente puder evitar comprar peixes capturados, vamos evitar, por exemplo, o palhaço. O peixe palhaço, o vulgo Nemo, o Amphiprocellarius, Pércula, Clark, Marum, qualquer espécie, skunk, eles são todos criados em cativeiros. Mas a gente ainda encontra para vender os animais selvagens, eu não vejo nenhum cabimento nisso, tá bom? Então você deixe de comprar peixes capturados e dê preferência pelos peixes criados, sabe? Mesmo que ele tenha um valor às vezes um pouquinho mais alto, mas você vai pegar um peixe com mais saúde e você vai ter a consciência tranquila de que não vai estar fazendo tão mal para a natureza, para um ambiente que a gente gosta tanto. Bom, então é isso, pessoal. Esse primeiro episódio aqui dessa minissérie dentro da série ficou um pouco mais longo porque eu fiz as considerações iniciais. Nos próximos eu vou tentar avançar um pouco mais rápido e espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, se o peixe é compatível com o tamanho do seu aquário, pode postar nos comentários, tá bom? Que eu respondo, mesmo que seja um aquário com tamanhos diferentes desse, tá? E o Júnior tá com uma ideia aí de fazer um programa, uma série de programas também para o Reef Show, mostrando cada espécie de peixe, falando especificamente sobre as características daquela espécie ali. Eu acho muito interessante, então se você tem vontade de assistir, enche o saco dele lá nas lives, que é provável que ele faça, tá bom? Não esqueça aí, mais uma vez, de compartilhar e principalmente acessar o nosso Instagram, que tem fotos novas todos os dias, muitas curiosidades que o Júnior posta lá, tá muito bacana.
Então a gente fica por aqui, até semana que vem, um grande abraço.